As pessoas criaram que fé, na verdade, é uma coisa mística e algo fora da estrutura. As pessoas acham que a fé e o agir de Deus sobrenatural, eles não dependem de um planejamento, não dependem de uma organização. Ou seja, sabe aquela questão meio jogada, meio bagunçada? É a famosa fezinha brasileira, né? Eu não vou fazer o meu papel, vou terceirizar e vou deixar para que, de fato, Deus resolva. Para que planejar? Deus dará. E aí que tá a confusão. Se você está chegando agora também, quiser dar um curtir e um joinha, né? Eu queria deixar essa mensagem para você. Deus, o plano de Deus, ele é estratégico. Quando nós temos o planejamento, a base bem definida, esse é um caminho perfeito para que vocês tenham a sua base para a manifestação da fé da sobrenatural de Deus. O que quer dizer com isso? Para pensar, quando Deus criou o mundo, Deus não saiu criando o homem. O que ele fez? Primeiro ele fez o planejamento, vamos fazer luz, vamos fazer o sol, vamos fazer a lua, os mares, a terra, um lugar para poder morar. E aí no final ele cria um jardim, coloca animais, frutas. Por quê? Eu vou criar o homem. Mas para criar o homem ele tem que ter animais para comer, a carne tem que ter frutas, tem que ter algo para fazer, para trabalhar, para se movimentar. E aí foi acontecendo. Ele foi criando realmente a terra baseado num planejamento estratégico. Então você percebe ele falando, olha, agora vai dar o nome aos animais, Adão. Deu o nome aí aos animais, as frutas, as coisas. Então, por quê? Porque isso é uma organização. Então, o planejar é pensar de fato como o Criador pensa. Existe uma organização de princípios, uma organização hierárquica, uma organização de Deus. Então, as coisas, o universo, ele é feito por leis, por princípios que regem o universo. Então, ao contrário do que você pensa, a fé não é o santo milagreiro, né? Nós precisamos planejar. E planejar é o que de fato me faz andar numa posição de descanso, para que esse descanso faça com que eu foque no que precisa ser focado. Como assim? O planejamento, ele evita com que eu tenha momentos de preocupação, momentos de ansiedade, momentos de desvios, onde nesses momentos que eu não estou gastando energia com preocupações, eu foco energia em conquistar algo para Deus, em servir, em de fato transbordar, ser alguém, uma luz do céu. Só que acontece muitas vezes, por essa falta de planejamento e organização, é como se a gente estivesse vivendo num eterno caos o tempo inteiro. Você tem essa sensação de viver num eterno caos o tempo inteiro? Como se em todo momento você estivesse apagando incêndio, apagando fogo? Pois é, isso é um reflexo de falta de planejamento, de estrutura. Né? Quais são as bases? Porque quando você define um planejamento, você define também estruturas. Vamos dar um exemplo claro de empresa. Quando a gente está fazendo uma empresa, nós precisamos começar a criar processos para treinamento, para capacitação, de funções, de alçadas, ou seja, quem define o quê. Porque essa estrutura vai fazer com que o caos diminui, a gente começa a diminuir essa questão de apagar incêndio, fique claro para todo mundo o que falar, o que fazer, quando fazer, como fazer. Logo, eu tenho o cenário perfeito para que o sobrenatural de Deus comece a agir. Só que, na verdade, a gente pensa que não, não vou planejar nada, eu vou viver em caos, porque aí sim o sobrenatural de Deus vai acontecer. Tudo bem, eu mesmo, até tem um vídeo aqui no canal que vocês vão ver, que Deus se manifesta em meio ao caos. O caos é um cenário para que começar o sobrenatural de Deus. Só que quando que o caos acontece? O caos precisa ser um acidente, e não a constância, e não o normal da sua vida. Né? Imagina só, você viver em caos o tempo inteiro. Então presta atenção, Deus não é um Deus aleatório. E aí você percebe Paulo falando muito isso, né? O Espírito Santo, ele não é caótico. Você percebe Paulo falando, vamos criar uma ordem para o culto? Né? O Espírito Santo está sujeito ao espírito do profeta. Ou seja, não é desordem. Recebi uma palavra, vou sair profetizando, Deus me falou uma coisa, uma revelação, eu vou sair fazendo, agindo. Não, peraí, existe uma ordem, existe um momento, existe um lugar de autoridade, existe formas de você falar. E Paulo vira para o culto e fala, vamos limitar isso aqui?
2 ou 3 profetiza, tá ótimo, o resto vai e julga a profecia. Vamos criar outra ordem também, ao invés de todo mundo sair falando em línguas do culto, para quê falar lá no palco? Ninguém vai entender, vai confundir mais as pessoas, ou seja, olha a ordem sendo estabelecida até do Espírito Santo. Então muitas vezes a gente quer fazer essa questão aleatória, né? Sempre sem planejar, sem ordem, sem nada. Então planejar, você precisa entender que planejar é espiritual. O planejar, o processo faz parte do espiritual. E muita gente erra nisso. Então, o planejar não é controlar Deus, não é controlar e colocar Deus numa caixinha, não é limitar o poder de Deus. Pelo contrário, o planejar é cooperar com Ele. Pensa bem, Deus é como esse maestro. Existe ali Deus regendo a orquestra. Até vi um vídeo muito lindo de orquestra essa semana. Deus está ali regendo a orquestra, Deus está ali sendo esse maestro da orquestra. E o plano é a partitura. Tem espaço de improviso? Tem. Tem espaço para que existe uma harmonia ali fora da estrutura? Sim. Mas o grande plano, a parte mais sólida, digamos assim, a maior parte de toda a cantoria está dentro de um plano. Né? Eu envolvo com louvor tem muitos anos, até hoje toco muito, e muito que eu falo com muita frequência, né, gente? Mas a gente tem ensaios, a gente tem uma estrutura da música ali. Só que também temos espaço para o improviso. Só que a maior parte ali do tempo é realmente um plano, é algo que a gente ensaiou para aquilo. Então você percebe que existe um planejamento? Por exemplo, aqui no vídeo que eu tenho falado para vocês, eu tenho algo planejado aqui. Eu tenho um texto, eu preparei, eu fui atrás de versículos para vocês. Fui atrás de exemplos. Mas também tem coisas que eu já falei, que inclusive até agora, nesse momento, que foram improvisadas, que às vezes o Espírito Santo está me falando aqui, que tem algo que está partindo de mim aqui dentro também do vídeo. Então você percebe que, mas existe uma forma, existe um planejamento para aquilo acontecer. O plano, ele também é uma prova de fé. Então muitos querem o mover de Deus, mas não constroem o lugar onde ele vai se mover. Olha só, eu quero ser usado por Deus, mas você não sai de casa. Eu quero ser usado por Deus para marcar pessoas, mas você não tem contato com pessoas. Você não sai do computador. Você quer falar para o mundo a sua mensagem, mas você não abre a live, você não abre uma câmera. Como que vai acontecer? Como é que vai ter o planejamento? Como é que isso vai sair do lugar? Então, na BKK, por exemplo, nossa associação, o planejamento, a forma como nós nos organizamos, é o que dá espaço para os milagres sobrenaturais de Deus acontecer. Nós, na BKK, nós cremos completamente em recursos que vêm de provisão de Deus. Todo recurso, todo mundo que doa, todo mundo, Deus está mandando essas pessoas para nós. Só que nós fazemos nossa parte, sermos diligentes com o nosso recurso. Nós não saímos gastando o recurso de forma desenfreada, sem padrão nenhum, de forma de virar libertinagem, digamos assim, né? Sai gastando. Não, nós somos bons mordomos. E por sermos bons mordomos, sempre vão vir mais recursos para nós, porque a base está feita. Então o plano é uma prova de fé. Nós precisamos entender isso. Imagina você olhar para o seu ano e ver que cada provisão foi resposta de uma visão que você escreveu com Deus. Então, o seu planejamento dá espaço para você ouvir de Deus para planejar. E ao planejar, você já está confiando em Deus, já está a fé agindo para o seu planejamento. E, consequentemente, vão ter espaços para cerejinhas do bolo, digamos assim. Momentos onde vão ter esses improvisos ali acontecendo, mas dentro de um plano bem estruturado. Então, não sei se você tem costume com isso, nós estamos aí praticamente terminando o ano, 3 meses aí, mas dá tempo de você planejar seu ano ainda, dá tempo de você planejar sua carreira, dá tempo de você planejar sua empresa. Olha, nós estamos começando agora, inclusive, já a planejar o ano de 2026. E ali nós vamos colocar datas do ano inteiro de 2026. Vamos colocar... Posso até gravar um vídeo se vocês quiserem ver esse planejamento. Coloca aqui nos comentários para eu saber o que vocês realmente querem aprender. E eu coloco para vocês verem. Nós estamos planejando o ano todinho de 2026. Planejando tanto das empresas, da associação, como da minha vida pessoal,
Para quê? Para que as bases sejam feitas do planejamento. E aí sim, com essas bases, nós vamos ter realmente o cenário perfeito para o sobrenatural de Deus, vir realmente e se manifestar. Então, presta atenção nessa frase. Deus não abençoa o improviso. Ele sopra realmente vida sobre o que está em ordem. Fez sentido? Então, a criação se tornou vida quando tudo estava preparado. Se isso falou com você, se isso mexeu com você, comece a planejar. Eu quero ver nesses vídeos é que você coloque isso para agir, que você coloque isso na vida prática. E eu tenho certeza que você vai colher sobrenaturais muito maior, milagres, muito maior questões que você vai perceber o favor de Deus na sua vida do que viver no caos. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.